Povo de Deus, boa noite. Paz seja com todos. Que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Tu na bênção, na paz. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra? Pegue por gentileza, estamos na campanha de oração, 12 semanas de oração para 12 meses de bênçãos. Amém? Esta semana está representando o mês de fevereiro. Começamos dia 4, 7, 9, foi referente a janeiro. Agora estamos no mês de fevereiro, orando e buscando as bênçãos de Deus. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 3. Abra aí por gentileza, você não achou? Pode acompanhar no telão. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 1, diz assim a poderosa palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Vou reler. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu leio, e todos que estão comigo na sede estadual da Bahia, em alto e bom som, repita comigo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Crê nesta palavra? Desocupe as suas mãos, por gentileza, e vamos dar a ela a maior, a melhor, a mais sincera e verdadeira salvas de palma para esta palavra. Mas não vai só aplaudindo, vai pedindo para Deus falar contigo, para Deus revelar esta palavra em teu coração. Deus amado, Deus querido, a tua palavra vai ser ministrada, e essas pessoas não vieram aqui para ouvir o pastor Luiz, que venha diminuir e o Senhor crescer diante de mim. Envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, que ela penetre no mais profundo da alma, no espírito desta pessoa, e produza, Senhor, o resultado para o qual está sendo enviada. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga glória a Deus. Podem se assentar, por gentileza. Sábio Salomão, escrevendo no capítulo 3, ele vai enumerar uma série de coisas, mas o que eu quero usar como introdução da mensagem é somente o verso de número 1, onde Salomão, ele diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito embaixo do céu. E quando pensamos nisso, sabemos que verdadeiramente o tempo é um problema para todos nós. Não sabemos administrar o tempo, porque muitas vezes estamos passando por situações, e estas situações não são favoráveis, e nós queremos que este momento, que esta situação passe rápido. Nós queremos agir de uma forma, de uma maneira que venhamos fazer que este momento ruim, este momento complicado, passe mais rápido. Porém, a palavra está dizendo que tudo existe um tempo, como também quando estamos vivendo tempos bons, como estamos vivendo coisas boas, nós queremos que esses tempos se alonguem, permaneça mais tempo, mas a palavra está dizendo que existe um tempo determinado para todas as coisas. E se existe um tempo determinado, não há o que eu possa fazer, porque eu não controlo o tempo, nós não controlamos o tempo. Então aquele período vai ter que ser cumprido. A questão é
que muitas vezes não aceitamos, não concordamos e não fazemos por onde nos preparar para o tempo que vamos passando. E quando falamos disso, nós compreendemos que a palavra de Deus, ela foi escrita em 3 linguagens. Em 3 linguagens, sendo que a primeira é a literária. A primeira está quase bom, diga literária. Segundo, diga ilustrativa. E terceira, linguagem figurada. Primeira, literária. Segunda, terceira, figurada. Por quê, pastor? Porque ela foi feita para todos. E muitas vezes o indouto, o com menos instrução, ouvindo a palavra ou não conseguindo ler a palavra, não compreenderia, não entenderia. Mas quando ela ouve a palavra de forma figurada, quando ela ouve a palavra de forma ilustrativa, ela consegue compreender e entender aquilo que Deus está falando. E quando olhamos para a palavra e dizemos que existe um tempo determinado para todas as coisas, claro que na vida de todo ser humano, na vida conjugal, familiar, na vida profissional, financeira, a pessoa quer sobreviver, quer viver e viver bem, ela quer crescimento, ela quer fortalecimento, como também ela quer produção, produtividade. A vida de todo mundo é constituída por estes 4 pilares: de viver, crescer, fortalecer e produzir. Porém, que nessa ânsia de se alcançar o êxito, de alcançar o sucesso, muitas vezes invertemos a ordem das coisas. Então, quando a palavra está dizendo que existe um tempo determinado para todas as coisas, eu preciso me organizar para respeitar o tempo e usar o tempo de forma inteligente, para me colocar numa condição que eu venha a estar de acordo para viver estas 4 coisas na minha vida. Então, quando paramos para pensar nisso, a palavra de Deus, ela diz, nos Salmos de número 1, versículo de número 3, diz assim: e será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá os seus frutos na estação, olha o tempo aí, na estação própria, não fora do tempo. As suas folhas não caem, fortalecimento. E tudo o que fizer, falando de vida, falando de crescimento, falando de fortalecimento e falando também de produtividade, de prosperidade. Então a palavra de Deus está comparando a vida de um homem, a vida de um ser humano, a uma árvore. E aqui, claro, todos conhecem uma árvore, todos sabem o que é uma árvore. E agora a minha pergunta é, segundo esta informação, se existe um tempo determinado para todas as coisas, e se a palavra de Deus nos compara a uma árvore, qual tipo de árvore nós estamos sendo? Que tipo de árvore somos nós hoje? É uma boa pergunta. Mas como a palavra de Deus está comparando o ser humano a uma árvore, eu quero ler com todos vocês os Salmos de número 92, versículo de número 12, Salmos de número 92,
versículo de número 12, o salmista escreve assim: o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como o quê? Como a palmeira. Quantos já viram uma palmeira? E quando a gente pensa na palmeira, a gente pensa numa ilha, a gente pensa num oásis, e aquela palmeira virada de lado, com 4 folhas estendidas assim, fazendo sombra, sim ou não? Uma visão bonita. Então a palavra está dizendo que o justo, ele florescerá como a palmeira, sombra e água fresca. Porém, a segunda parte do verso diz: crescerá como o cedro no Líbano. Puxa vida, quando fala de Líbano, nos traz o seguinte pensamento: lugar árido, lugar desértico, lugar de calor escaldante, lugar de sofrimento. Mas não está falando que esta árvore especificamente está padecendo, que esta árvore especificamente está sofrendo, mas está dizendo que ela está crescendo, não florescendo, mas ela está crescendo. Então, ou a pessoa é palmeira, ou a pessoa é cedro. E qual é a diferença de uma para a outra, pastor? Você planta a palmeira e no mesmo dia você planta o cedro. E você espera 1 ano. E aí depois de 1 ano a palmeira está grande, com os galhos, com as folhas, com as flores e talvez até com os frutos. Mas por outro lado, você olha para o cedro e o cedro cresceu 5 centímetros. Aí imagine a conversa da palmeira com o cedro. Eu cresci, você não cresceu. Eu tenho sombra, você não tem. Eu sou bonito, você não é. Olha a palmeira se mostrando, porque ela está florescendo. E todos estão olhando e dizendo: olha que palmeira bonita. Olha que palmeira florescente. E o cedro está ali, quietinho, só escutando as afrontas. Que eu tenho, você não tem, que eu posso, você não pode, que eu consigo, você não consegue. E ele não está preocupado. Porém, querido, querida, se você pudesse olhar aonde ninguém vê, se você pudesse olhar não o que está da terra para cima, mas se você pudesse olhar o que está da terra para baixo, a diferença seria muito grande. Porque a palmeira cresce para cima, tronco, galhos, folhas, frutos, flores, frutos, enquanto o cedro cresceu 5 centímetros, mas ele já criou 1,5 metro de raiz. Quando ele chega à altura adulta, ele alcança 40 metros de altura e se torna símbolo de longevidade, símbolo de força, símbolo de valor, de poder, porque o cedro custa caro. O cedro tem valor,
tem longevidade, tem produtividade, tem crescimento. Quem compreende, diga amém. E quando ele chega à fase adulta, ele não depende mais de chuvas, ele não depende mais de semear, ele não precisa mais que algum agricultor vá lá colocar insumos para cuidar dele, porque tudo que ele precisa, ele busca pelas raízes, nos lençóis freáticos da terra, ele busca zinco, ele busca os elementos que ele precisa para sobreviver, e não precisa mais de nada disso. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Que tem muitas palmeiras por aí, que tem muitas pessoas preocupadas com aquilo que é de comer, beber, vestir, com o celular que tem, com o carro que tem, que a casa que tem, mas muitas vezes está esquecendo verdadeiramente que existe um tempo determinado para todas as coisas. Não queira crescer aonde todo mundo vê, não queira crescer aonde estão os olhos dos homens, mas queira crescer verdadeiramente aonde ninguém vê, porque é ali que você vai criar raízes, é ali que você vai aprofundar verdadeiramente a tua força para sobreviver, para crescer, para se fortalecer e para produzir 30, 60, 100 vezes mais. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Oh glória! Se existe um tempo determinado para todas as coisas, calma. Pense primeiro em crescer aonde ninguém vê. Não precisa ter pressa de querer mostrar para as pessoas que você está prosperando, que você conseguiu um celular novo, conseguiu um carro novo, conseguiu uma casa nova, conseguiu uma empresa. Calma! Calma! Primeiro crie raízes. Por quê, pastor? Porque toda árvore, seja ela justa ou não, o próprio Salomão diz: estejais preparados para o dia mau. Diga, dia mau. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis. E o próprio apóstolo Paulo escreveu: fortalecei-vos com toda a armadura de Deus, depois resistir firmes o dia mau. O dia mau vem para todos. Não é aquele dia que, como um dia importante, você vai no calendário, faz um círculo, marca dia do pagamento, dia do aniversário do fulano, dia de passear, dia disso. Não, mas não é aquele dia que você quer anotar dizendo: hoje eu vou passar pelo meu dia mau. Hoje não, ninguém se prepara para isso, mas ele vem, faz parte. Toda árvore passa pelo inverno, toda árvore passa pela primavera, toda árvore passa pelo verão, toda árvore passa pelo outono. Todos os intempéries do tempo faz parte da vida de todos, tanto aqueles que servem a Deus como aqueles que não servem. A questão é a diferença. Por quê? Porque muitas vezes tem árvores que estão, glória a Deus, aleluia, porque o pagamento caiu na conta. Glória a Deus, aleluia, porque a dispensa está cheia. Glória a Deus, aleluia, porque a boa notícia chegou. Mas quando vem o inverno, quando o frio chega, quando o vento começa, quando começam as tempestades, como é que chama? Tsunami da vida, ele vem. E aí é quando começa a verdadeiramente compreender, que a pessoa diz: pastor, eu já não quero mais, pastor, eu não quero continuar mais servindo a Deus, eu não tenho mais forças para ir na igreja, eu não quero mais manter esse casamento, eu não quero mais manter esta empresa. Por quê? Porque enquanto estava tudo bem, legal, mas por que mudou? Não é que mudou porque o vento está muito forte, e na realidade ela não criou raiz. Por que a árvore cai?
Porque a raiz não está profunda, porque não tem profundidade de raiz. E muitas vezes a pessoa está nesta condição, preocupada, querendo crescer de cima, de baixo, daqui da terra para cima, para todo mundo ver, mas não pensa em crescer. Se existe um tempo determinado para todas as coisas, trabalhe primeiro, crescendo espiritualmente, crescendo na presença de Deus. Quanto mais você crescer, mais longe você vai. Quanto mais você crescer para baixo, quanto mais você crescer aonde ninguém vê, fique tranquilo, porque verdadeiramente as bênçãos do Senhor irá te enriquecer e não acrescentará dores, em nome de Jesus. Quando falamos de árvore, o que falar de um homem chamado Jó? Jó capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Uma árvore que procurava agradar a Deus, que tinha profundidade espiritual. E a palavra diz que quem tem estas qualidades tem as bênçãos de Deus. E a palavra diz que, versículo 2, e nasceram-lhe 7 filhos e 3, ou seja, um casamento abençoado. 10 filhos. Tem um ditado que diz que quando um não quer, 2 não brigam. Quer dizer que o casamento estava em paz, e era um filho atrás do outro. Casamento abençoado, família abençoada, vida financeira, versículo 3. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Este homem alcança na vida aquilo que todo mundo gostaria de alcançar. Se torna uma árvore próspera, abençoada, frutífera. Uma árvore que tinha sombra, que tinha frutos, que tinha longevidade, que tinha força. Porém, o dia mau chegou. Chegou o inverno, chegou a época das chuvas, chegou a época dos tufões, chegou a época do vendaval, chegou a época das tempestades. E aquele homem, em um dia só, recebe as piores notícias que alguém pode receber na vida. Na vida. Perde tudo. Tudo, tudo, tudo. Qual era a sua atitude diante disso? Tem pessoas que por causa de uma notícia má, porque o pagamento atrasou, porque não foi aprovada num concurso, porque não conseguiu pagar uma conta, porque não deu certo uma porta de emprego, muitas vezes já está esmorecida, já está desistindo, porque está numa dificuldade financeira, porque as coisas não estão indo bem na empresa. Ela já está murmurando, reclamando, já pensando em desistir, parar. Mas este homem recebe um duro golpe. E qual é a sua atitude? Versículo 20. Diz assim: e então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou.
ele adorou. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Imagine outras pessoas olhando. Ele ficou maluco. É um fanático. Como é que ele pode estar adorando numa condição dessa? E ele diz mais, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como compreender isso? Hoje damos glórias a Deus, mas muitas vezes nós estamos murmurando e reclamando, estamos sem dormir, rolando na cama de um lado para o outro, desesperados. Por quê? Porque muitas vezes não conseguimos atingir aquilo que verdadeiramente precisávamos atingir. Existe um tempo determinado para todas as coisas, e não compreendemos isso. Jesus disse, não estáis preocupados, inquietos, ansiosos por aquilo que é a vez de comer, beber, vestir. Ei, não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que a vestimenta? Olhe para as aves dos céus, não semeiam, não juntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não é vós mais importantes do que as aves, do que os pássaros? E ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, Jó não está louco, Jó não está fanático. Não, o Jó alcançou algo que ninguém havia alcançado, porque ele continua dizendo, Jó, você pecou, confessa que você pecou. Não, não pequei, não fiz nada. Olha a situação que você está. A mulher diz, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Ele diz, falas como uma louca. Recebestes o bem de Deus, não receberia o mal? Eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar para me abençoar. Ei, Jó fala um negócio que muda toda a linguagem popular, porque diz, a esperança é a última. Jó diz, a minha esperança vai comigo para a sepultura. Ele diz, nem eu e nem minha esperança morre. Ainda que eu esteja dentro da sepultura, eu creio que Deus tem o poder de me tirar de lá. Por que o Jó está dizendo isso? Em nome de Jesus, hoje seja cedro. Não se preocupe com aquilo que os homens estão se preocupando e querendo mostrar. Mas o que o Jó está dizendo? Por que ele consegue manter isso? Por que ele ainda está de pé? Jó capítulo 14, versículo de número 7, o Jó nos explica. Jó capítulo 14, versículo 7, ele diz assim, porque há, quem está vivo diga amém, porque há, sacode a pessoa e diz, há esperança. Sacode a pessoa e diga, ainda há esperança. Ah, meu Deus, eu estou sentindo a presença. Não importa o estágio, não importa o grau. Ei, querido, este homem perdeu filhos, este homem perdeu a saúde, este homem perdeu riquezas, este homem perdeu os bens, ele passou por tudo aquilo que, graças a Deus, nós não vamos passar numa vida inteira, mas ainda assim ele está dizendo, meu Deus. Olha para a pessoa e diga, se há esperança para ele. Imagina para você. Se há esperança para ele, imagine para o teu probleminha. Imagine para a sua adversidade.
Se há esperança para este homem que estava perdendo tudo e até a vida, e ele continua dizendo: para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Ei, ele está dizendo: não vai só renovar, não, vai continuar renovando, vai continuar recebendo, vai continuar com vigor, força, fruto, vai ter longevidade. Será que tem alguém que acredita nisso? Em nome de Jesus, ainda há esperança. Não importa se não der certo, vai dar. Não importa se quebrou, vai dar certo. Não importa o que está acontecendo, vai dar certo. Por quê? Porque ainda há esperança para a árvore que for cortada. Pode ter cortado o teu nome, pode ter cortado o teu crédito, pode ter cortado a tua empresa, pode ter cortado a tua vaga, pode ter cortado o teu casamento, pode ter te excluído da família, podem ter arriscado você de qualquer lugar, mas Jó está dizendo: ainda há esperança para a árvore que for cortada. Por que ele está dizendo isso? Porque ele foi cortado no talo, tudo. Tirar o tronco, tirar os galhos, tirar as folhas, tirar os frutos, mas não tiraram a raiz. Não tiraram a raiz. Versículo 8: se envelhecer na terra sua raiz, o seu tronco morrer no pó. Olha o que ele está dizendo. Diga, é uma proposta. Se você aceitar envelhecer a sua raiz na onde? Na terra. Na terra, já vamos ver que terra é essa. Mas se a pessoa envelhecer a sua raiz, se ele se preocupar em primeiro deixar a raiz crescer, não se preocupar em só querer mostrar o que todo mundo vê, não, mas trabalhar escondidinho, dizendo: eu estou crescendo aonde ninguém está vendo, eu estou crescendo aonde ninguém está preocupado, eu estou crescendo aonde vai trazer todos os alimentos que eu preciso para depois ter uma vida próspera, para ter fortalecimento, crescimento e produtividade. Então ele disse: envelhecer na terra a sua raiz, e o seu pó morrendo, se o tronco morrer no pó. Continuando: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Vai se renovar. Diga: ao cheiro das águas vai se renovar. Que águas são essas, pastor? Querido, querida, me permita, isso, pode glorificar e adorar, mas é a água que Deus usou o profeta Joel para dizer: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os ossos velhos terão sonhos, os ossos jovens terão visões e profetizarão. As águas do Espírito Santo é as mesmas águas que Jesus disse: quem beber desta água nunca mais tornará a ter sede, porque do seu ventre fluirão rios de água viva. É o cheiro das águas. Quando você verdadeiramente cuida da sua vida espiritual, o Espírito Santo te enche de tal forma, de tal maneira, que aí, querido, querida, podem cortar o tronco, mas não tem como cortar a raiz, porque o cheiro das águas brotará, dará ramos como uma planta. Quem crê, diga glória a Deus.
E ele ainda diz assim, Jó capítulo 29, versículo 19. Ele diz assim: a minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos, e a minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ele estava vivendo um renovo. Aquele homem que era reto, sincero e temente a Deus. E você conhece o final da história, que diz: e Deus virou o cativeiro de Jó e restituiu a ele o dobro de tudo aquilo que ele possuía. Eu profetizo isso. Seja cedro, não queira ser palmeira, crescer, ter sombra, rápido, não, calma. Voltemos lá em Salmos 92, 12. Calma. Salmos 92, 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Aonde ninguém cresce, você vai crescer. Aonde ninguém conquista, você vai conquistar. Aonde ninguém chega, você vai chegar. Quem crê, diga glória a Deus. Porque o segredo não está no que se vê, o segredo está onde ninguém. Continuando: e os que estão plantados na casa do florescerão nos átrios do nosso Deus. Qual é o segredo? Está plantado na casa do... E eu não estou falando só de igreja, não estou falando só de paz e vida, eu estou falando na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque não adianta só estar na igreja e não estar em Deus, mas tem que estar aprofundado na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque o fulano, eu não gosto desse pastor, eu não gosto daquele. Tem pessoas que falam isso. Chega um pastor, o outro sai, um sai porque não gosta do pastor, o outro vem porque gosta do pastor, o outro. E quem é que está apegado em pastor? Pastor é tudo um cano. Um cano pode entupir, um cano pode quebrar, pode ter problema, mas a pessoa tem que estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Eles têm que estar firmada na presença de Deus. O homem, eu posso estar aqui, daqui a pouco pode estar qualquer um outro aqui, não importa quem é o canal, o importante é a fonte, e a fonte só tem uma, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Tem que estar plantado na casa do Senhor. E não importa, porque muitas vezes a pessoa diz: pastor, passou tanto tempo, envelheci, não dá mais para dar a volta por cima, não dá mais para viver os meus sonhos, os meus projetos. É mentira, velho, é Satanás. Deus olha para um homem de 75 anos e diz: vou fazer de você o pai de uma grande... Como é que pode um homem de 75 anos, uma mulher de 60 estéril? E Deus diz: eu tenho uma nova vida para vocês dois. E Ele não só prometeu, como Ele cumpriu. E se Ele cumpriu na vida daquele homem de 75 anos, imagina o que Ele vai cumprir na tua vida. Ei, versículo de número 14 diz assim: e na velhice ainda darão frutos, e serão viçosos e vigorosos. Ei, vai dar muito fruto ainda. Vai dar muito fruto ainda. Tem muito fruto para produzir esta árvore aí. Quem crê, diga glória a Deus. Continuando a leitura, diz: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O que eu preciso? Diga: criar raiz.
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode, buscai ao Senhor enquanto está. Não perca a oportunidade de cada dia criar raízes profundas na presença de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo de número 7, para finalizar. Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do... Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o até que receba a chuva temporã e serôdia. Olha para a pessoa e diga: calma, calma. O lavrador, ele pega a semente que ele quer, e ele sabe o tempo certo que ele precisa esperar para aquela semente germinar, crescer, florescer e frutificar. Ele espera porque existe um tempo determinado para todas. Olha para a pessoa e diga: vai nascer, vai brotar, vai frutificar e você vai colher. Paciência, calma. Chuva temporã e serôdia. Pastor, o que é uma chuva temporã? De tempo em tempo. Tem o tempo certo de chover, sim ou não? E vai chover. Quando é o tempo de chuva aqui? Junho. Mas a serôdia é aquela chuva temporã. É aquela que quando ninguém está esperando. Mas Deus tem o poder de fazer chover. Tempo e fora de tempo. Continuando, ele diz: sede vós também, fortalecei os vossos corações. O que está dentro. Fortalecer o que ninguém vê, aonde ninguém enxerga. Fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Paciência, vai dar certo. Crie raízes e verdadeiramente você vai ser como uma cana caiada. O vento sopra, a cana vira para cá. O vento sopra, ela vira para cá. Mas daqui a pouco ela está de pé de novo. E eu profetizo isso. Se coloquem todos de pés, aplaudindo bem forte ao Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu sei que muitos precisam de uma porta de emprego. Eu sei que muitos precisam de coisas materiais. Que muitos precisam daquilo que se vê. Mas hoje, não busque nada do que se vê, não. Vamos buscar fortalecer o coração. A palavra diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi ministrada. Se existe um tempo determinado para todas as coisas, ela foi revelada agora, porque tem muitos homens e mulheres aqui que estão mais preocupados, meu Deus,
da terra para cima, mas não estão preocupados da terra para baixo, porque o que mantém uma árvore de pé, fortalecida, é a raiz. Meu Deus, é na hora do tempo ruim que mostra a raiz que esta árvore tem, porque muitas vezes pode até um caminhão bater nesta árvore, mas ela não cai. Senhor, e a tua palavra diz: e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ele não será atingido. Então ajuda agora este homem, esta mulher a beber desta água. Senhor, ele está na tua casa, está plantado junto a ribeiros de água. Senhor, e a promessa é dar fruto na estação própria, as folhas não caírem, e tudo que fizer, Senhor, prosperar. Então começa agora, Senhor, fortalecer esta árvore, e eu convido você agora nesta noite, começar a beber desta água, pastor, e como eu bebo, começa a dar glória, começa a dar glória, 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 vai dando glória, vai dando glória, 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 vai dando glória, 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 glória. Você que fala em línguas, vai dando liberdade. Você que já falava em línguas há muito tempo, não fala. Abre a tua boca, vai dando glória, 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 glória. Ora bacalabassuri andalas, ricalabassuri andalas. Da glória, 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 glória. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, isso, isso. Oh glória, recebe, 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 recebe. Cria raiz. Cria raiz nesta noite. Vai buscando as coisas espirituais agora, da liberdade, da liberdade. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Da glória. Vai saciando a tua sede, vai matando a tua sede. Oh querido, bebe, bebe, bebe da água da fonte. É na casa dele, é na presença dele. Cria raiz agora, aprofunde as tuas raízes. Por quê, pastor? Porque é o cheiro das águas. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada, porque ao cheiro das águas se renovará. Fonte de água viva, tu és a fonte, Senhor. Da liberdade, da liberdade, da liberdade. Ainda há esperança, ainda há esperança. Por quê, pastor? Porque a água da vida está aqui. E aonde esta água passa, aonde esta água passar, ela purifica, ela limpa, ela renova. Seja renovado, renovada. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Glória, glória, glória. Da liberdade.
É a água do Espírito. É a fusão do Espírito na tua vida. O que é que está te fazendo chorar? O que é que está te fazendo glorificar? É a presença da fonte. E Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Bebe, 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 se encha, porque você é árvore plantada junto a ribeiros de água. Oh glória, cheio, cheio, cheio. Porque que Jó viveu a restituição? Porque em vez de murmurar, ele adorou. Porque em vez dele questionar, ele adorou. Porque em vez dele perguntar por que, ele adorou. Será que você pode adorar nesta noite? Jó rasgou as suas vestes e adorou, porque ele tinha raízes, ele sabia que ainda havia esperança, ele sabia que por mais difícil não estava perdido, e Deus virou o cativeiro de Jó. E eu profetizo que Deus está virando cativeiro nesta noite, que Deus está virando histórias nesta noite. Não se compara a tua vida de hoje com a que passou, porque muitas vezes, pastor, eu perdi o salário, porque eu perdi casamento, porque eu perdi empresa, pastor, porque eu perdi o nome, pastor, porque eu perdi o carro. Paulo diz: aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e que nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem acredita nisso, adore. Ah, meu Deus. Tem mais alguma aí? Um para dar uma melhorada, fazer uma... Rabacalabassuriandalas. Da liberdade. Da liberdade. Você que há muito tempo não fala em línguas. Obreiros, obreiras, membros. Você que não é batizado, vai dando glória, 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 glórias. Vai dando glória. Olha aí, olha aí, olha o renovo aí, olha o renovo aí, olha a esperança voltando aí. Olha aí. Junto ao poço estava eu, quando o homem junto eu viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Não quero mais buscar não precisarei aqui voltar pra minha sede. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Você me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh Senhor, consagramos a Ti. Não possível. Consagramos a Ti esta campanha. Consagramos este dia, esta semana. Consagramos este mês de fevereiro, que ainda vai chegar. Meu Deus, esta pessoa vai longevidade, crescimento, fortalecimento, vai produzir frutos. Oh glória! A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam renovados, batizados, fortalecidos. Há esperança, há esperança, há esperança. Vai ter renovo. Recebe em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Oh glória. Amém. Não tenha pressa em querer crescer visualmente. Não. Sabe? Todo grande edifício, toda grande casa, ela começa fortalecendo aquilo que não se vê. Eu me lembro quando eu fui fazer minha casa, todo empolgado. Eu fui lá comprar as ferragens, mas foi uma fortuna de sapata, de colunas, de vigas. Aí o pedreiro trabalhou a semana inteira, e eu também. Aí no sábado acordei cedo, peguei minha esposa e falei, vamos lá para o nosso terreno ver a casa. Começou a construir, cheguei lá felizão. Quando eu parei no terreno, estava só o terreno. Falei, o pedreiro não veio. Aí falei para ele, cadê os ferros? Ele falou, está lá no terreno. Eu falei, estou roubado, que eu não vi nada. Aí quando eu entrei no terreno e comecei a andar, eu vi tudo, o desenho da casa toda fundado. E aí, quando Deus nos deu a graça de levantar a casa, a tranquilidade de saber que está seguro, porque eu sei o quanto foi investido na profundidade onde ninguém vê. Então levantamos uma casa abençoada por Deus, grande, mas tranquilo, porque tinha sustentação. Cresça espiritualmente e pode ter certeza que Deus vai comportar neste crescimento todos os teus sonhos, todos os teus projetos. E quando o vento vier, porque vai vir, faz parte, pode ter certeza
que você estará como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh glória! Amém. Eu quero saber, eu não quero que você se ofenda, mas todos nós um dia estivemos plantados num pântano. Pântano não tem crescimento, não tem frutificação, não tem fortalecimento, está plantado num lugar ruim. A pessoa precisa ser tirada do pântano e ser plantada junto a ribeiros de água, que é a casa do Senhor. Porque senão não tem raiz, é um vaso sem raiz. Aonde levar e colocar ele fica. Uma hora está aqui, outra hora está ali, não cria raízes. Então, significa aquela árvore que ainda não recebeu Jesus, que ainda não está plantada na casa do Senhor. Então, se tem alguém aqui nesta noite que ouviu esta palavra, compreendeu e quer criar raízes na casa do Senhor, pastor, o que eu preciso fazer? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se tem alguém que ainda não recebeu Jesus como seu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador, e quer fazer isso nesta noite, dá um sinal bem alto assim: pastor, eu quero receber Jesus hoje. Quero começar a criar raízes profundas na presença deste Deus. Tem alguém? Pastor, eu já fui plantado na casa do Senhor, mas confesso que antes de criar raízes, eu me decepcionei, me enfraqueci e saí. Mas hoje eu ouvi esta palavra e eu quero voltar. Se tem alguém que está afastado e quer voltar hoje, dá um sinal bem alto assim, que eu quero orar por você. Tem alguém? Todos estão firmes? Todos estão firmes? Amém. Então aplauda bem forte. Glória a Deus. Se assente, por gentileza. Aproveitando o tema, pegue aí a palavra e abra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 1. João 15, verso 1. Diz assim o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Amém? Escute isso. Jesus dizendo: eu sou a videira. Eu sou o que estou plantado num terreno bom. O meu Pai é o lavrador. E aonde é que nós entramos? Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vós as varas. E o meu Pai é o lavrador. Então, se nós somos as varas, a videira não produz. O que produz são as varas. É através das varas que nascem as folhas, as flores e os frutos. Amém? Mas para estes galhos, para as varas produzirem, ela precisa da videira. Porque a videira é que está ligada na terra, buscando os sais minerais, zincos, ferro, nutrientes necessários para passar pelo tronco e distribuir para as varas. Então, quando Jesus diz que o lavrador, ou seja, o Pai, corta toda a vara que não dá
Por que, pastor? Porque ela está na videira e todo zinco, ferro, sais minerais, água, mercúrio, cobre, tudo que a videira está puxando de alimento para as varas, está indo tanto para quem produz, como para quem não produz. E é injusto, porque ela está se alimentando e não está produzindo. Então, o lavrador corta. Quando ele corta, aquilo que estava indo para a vara que não produzia, vai fortalecer a que produz, porque vai sobrar mais alimento, mais nutrientes. Quem compreende, diga amém. Aí esta vara dando fruto, ela diz, o lavrador vem e limpa. Mas limpa não para que ela deixe de produzir, mas para que ela produza mais. Se nós somos a vara, quando você devolve o dízimo, a oferta, de certa forma você está sendo limpo. Por que está sendo limpo? Porque está tirando aquele fruto que você tem. Mas não é para te deixar sem, não é para que você tenha falta, mas Jesus diz, dai e ser-vos a dado, porque o lavrador sabe o que está fazendo e Deus não tira nada de ninguém. Pelo contrário, Deus acrescenta na vida de cada um. Quem crê, diga glória a Deus. Então, sem medo, você é uma vara frutífera ou infrutífera? Deixa Deus te limpar. Pegue a tua oferta, o teu santo dízimo, mas a promessa é essa, para que dê mais frutos. Então pegue aí teu santo dízimo, a tua oferta, se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor, eu vou passar o cartão de débito, o cartão de crédito. Procure os nossos obreiros, pastores aqui, e passe o seu cartão de débito ou crédito. Pastor, eu vou fazer uma transferência eletrônica. Você pode escanear o QR Code que está na cadeira, e assim que você fizer a sua transferência eletrônica, mande o comprovante para este número que está aqui, 992820481. Você mandando ali, a secretária vai imprimi-lo e nós vamos consagrar em oração em nome de Jesus. Amém? Qual é o número? 992820481. Lembrando, sexta-feira, reunião de cura e libertação, às 9, às 15 ou às 19 horas. Amém? Domingo, reunião da família, 6h30, primeira reunião, segunda às 8 da manhã, terceira às 10 da manhã, a quarta às 15 e a quinta e última reunião às 18 horas. Amém? Levanta a tua oferta, o teu santo dízimo. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso. Senhor, estão aqui os seus fiéis, homens e mulheres, árvores frutíferas que o Senhor tem honrado e abençoado. Então, Pai, em nome de Jesus, se agrada deles que estão colocando o santo dízimo e oferta na Tua presença, porque eles consideram sim que estão sendo limpos, mas não para faltar, estão sendo limpos não para ficarem sem, mas pelo contrário, para que dê mais frutos. Então, Pai, em nome de Jesus, como lavrador, traga frutos e abundância sobre a vida de cada um, até mesmo aqueles que hoje não tiveram, mas que vão trazer, Senhor, em nome de Jesus, e que seja frutos viçosos, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Venha com alegria, deposite na arca do tesouro, louvando ao Senhor, assim Disse que nunca me deixaria, abalaria. Disse que no mundo eu teria aflições, Mas eu sei
Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontrar abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos.